Bom, agora que a gente já falou sobre métodos e funções, a gente vai falar sobre construtores, como que funciona. Vocês vão ver que é a mesma coisa de método, muda bosta nenhuma. A única diferença é que você chama ele na hora que você instancia a classe. Então, vamos lá. Um construtor nada mais é do que um método com o nome da classe. Já decora por isso daí. Então aqui tu vai ter um construtor, tá? Então, tu vai ter o mesmo nome da classe, tu vai ter alguma coisa que ele vai fazer isso aqui. Você percebe que isso daqui é basicamente a mesma estrutura de um método? O construtor, ele é um método, na verdade, né? Ele é um método que tu chama na hora que tu executa a instanciação da classe, né? E esse construtor, tu pode passar com parâmetro ou não. Então, tu pode fazer assim, tu pode ter dois métodos construtores, porém com um como parâmetro, outro como parâmetro, e aí outro, sei lá, com dois parâmetros, string privado e string privado, string protegido. Enfim, tu pode ter quantos métodos construtores que tu quiser, contando que os parâmetros deles sejam diferentes. Vamos lá. O que é um método construtor? Né? Toda vez que a gente instancia a classe, a gente toda vez que a gente chama a classe, coloca ela em uma variável e a gente cria ela, né? A gente tem esse método aqui. Esse método é o que a gente chama de construtor. Ele é o método que a gente executa quando instancia a classe. Isso daqui é um ato de instanciar uma classe. Se você ainda não entendeu, essa sequência de passo aqui, teste, teste igual new teste, é o ato de instanciar uma classe. Então, ele é um método que é chamado toda vez que a gente instancia uma classe. Por que que é interessante a gente entender esse método? Porque, primeira coisa, se eu tirar esse construtor vazio, já quebra o nosso código lá. Porque eu tenho que ter um construtor de acordo com o que eu vou instanciar. Então, por exemplo, se eu passar só um parâmetro, ele vai entender que é o construtor que só tem o parâmetro público, valor público. Se eu passar outro valor, ele vai entender que é o construtor que tem o valor privado. Então aqui eu vou colocar valor privado. E se eu passar outro valor, ele vai entender que é aquele construtor que tem três parâmetros, que tem o valor protegido. Aqui eu vou passar o valor, né? Só que se eu não passar nenhum valor, se, ele, se eu não passar nenhum valor, a máquina é burra. Ela não entende que ela não entende que, tipo assim, pô, tu não tem nenhum método de construtor vazio. E aí tu tem que falar pra ela, não, eu venho aqui, eu tenho que fazer o construtor vazio. Aí tu vem aqui, faz o construtor vazio, ela para de dar tilt e tu consegue resolver o problema. Eu não sei por que que eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui. Ah, a máquina tá errada. Eu fiz certo e aí, agora arrumou. Tá. E aí, isso daqui é o construtor. Pra gente entender do porquê que a gente precisa usar o construtor, a gente tem que usar uma coisinha bastante chave no Java, que é getter e setter, tá? Então no teu VS Code aí, tu vai clicar com o botão direito, tu vai vir aqui em Source Action, e aí tu vai vir aqui Generate Getter e Setter. Vai clicar para gerar tudo e vai gerar aqui embaixo, tá? O que que é esses Getter e Setters? Lembra que eu falei da questão do nível de acesso das variáveis? Então, as variáveis, elas devem ser, né? Toda variável deve ser privada. Isso é boa prática. Então, vamos passar todas as variáveis para private. E aí, toda vez que eu quiser alterar alguma vez o valor dessa variável, eu altero por um método que é público, tá? Mas não diretamente no valor da variável, entende? E esse método, ele vai, ele vai mudar o valor da minha variável. E como que ele muda? Como que ele sabe que é o valor que eu quero que mude, né? Primeiramente, a gente tem a nomenclatura. Então, a gente vai vir aqui, ó.
vai ver que tem set público. E aí esse método ele vai receber por parâmetro o, o valor que tu quer alterar, no caso público, e aqui dentro do teu método tu vai referenciar, né? Público, ele vai para this.público. Isso daqui talvez que vocês nunca devem ter visto, mas isso daqui nada mais é, esse this, né? Nada mais é do que referenciando essa minha classe, tá? Então, o this, na verdade, é isso daqui tudo, né? Só que eu estou falando this ponto público, então ele vai cair no valor dessa variável bem aqui. Então, quando eu pegar o valor da variável que vai vir por parâmetro, ele vai cair, na verdade, bem aqui. E aí a minha classe já vai ter um valor já pronto. Para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer, primeira coisa, como a gente já tem os getters e setters, vocês vão ver que toda vez que a gente for pegar o valor de uma variável, a gente escreve get. Tá sujo aqui. A gente escreve get e o nome da variável. Get público, por exemplo. E aí quando a gente roda, ele vai dar nulo, porque eu não defini nenhum valor para a variável. Até agora tudo certo. Só que se eu fizer aqui teste.set público e eu colocar um valor aqui, no caso, valor da variável público, né? Ele vai me dar o valor da variável público. Por quê? Com esse método aqui, set público, ele pega essa string que eu coloquei aqui e coloca na variável da minha classe, né? Que é this.público. Você vai colocar nessa variável bem aqui. E aí, como eu estou usando get, ele vai pegar a variável aqui, ó, retorne público, entendeu? Esse é o fluxo da aplicação. Se eu inverter, você inverter vai dar bizu, né? Porque você primeiro tem que definir a variável para depois você acessar ela. Tá. Agora que a gente já entendeu isso daí, que a gente já sabe como que funciona o this.público, por que que eu tenho que usar os construtores com parâmetro, né? Porque a gente vai usar essa mesma questão do método de referenciar a variável da classe. Então, se eu tenho um, um construtor com um parâmetro só, e eu tenho, por exemplo, o parâmetro público, eu referencio a variável pública. Igual é naquele set público. Tá vendo aqui, ó? String público e ele pega o valor do parâmetro e coloca na própria classe. A mesma coisa com dois, só que aí eu vou referenciar o privado, privado. E a mesma coisa com 3, que eu vou fazer com protegido. Por que que eu tenho que fazer desse jeito? Porque agora a gente não consegue acessar mais as variáveis dentro da classe. Então não consigo acessar mais teste.privado, teste.público ou teste.protegido. Porque esses valores eles não estão mais acessíveis para eu alterar diretamente na classe. Eu preciso de um método, eu preciso executar um método que vai fazer essa alteração para mim. E a questão do construtor é só para você conseguir colocar esses valores no, na hora de instanciar. Então, por exemplo, aqui eu instanciei a classe. E aí eu quero colocar um valor para o público. Eu sei que o público ele é o primeiro parâmetro do meu construtor. Então, o primeiro valor que eu colocar aqui ele vai ser o valor para público. Então, eu vou colocar valor para público. O meu segundo parâmetro ele vai ser o valor para o privado. Valor para privado. O meu terceiro parâmetro ele vai ser o valor para protegido. Dessa maneira bem aqui, eu não preciso de utilizar nenhum getter e setter, nenhum setter, na verdade, para setar o valor de público, porque eu já estou setando aqui no construtor. Então, quando eu venho aqui e escrevo valor para público, ele vai vir aqui no construtor de três de três parâmetros, porque eu estou passando três parâmetros, e ele vai pegar o valor de público, coloca na variável público aí da classe. O valor de privado, coloca no valor de privado aí da classe. O valor de protegido também, a mesma coisa, entendeu?
Então, se eu chamar aqui todas, se eu chamar get privado, se eu chamar, por exemplo, get protegido, ele vai me dar o valor das três variáveis, tá? E isso é bom, isso é bom, porque você chama na hora que você tá instanciando a classe. Só que consegue ver que vai chegando um ponto que você vai tendo tanto parâmetro, vai chegar um ponto que tua classe vai ter tanta coisa para tu fazer que para tu instanciar, né, na hora de você na hora que tu instanciar, tu passar por parâmetro no construtor. Vai ter uma hora que a tua classe vai ter tanto atributo, tanta variável, que isso daqui fica inviável para você fazer. Por isso que a gente sempre deixa, por isso que a gente sempre deixa um construtor vazio e aqui a gente vai fazendo os set. Então, a gente vai ter o valor para privado, a gente vai ter o valor para público, set público, e a gente vai ter valor para protegido, set valor para protegido. Por quê? Dessa forma, o que pode acontecer é eu ter que setar o valor para privado e aí eu tenho uma porrada de código aqui que eu faço uma lógica de negócio com o valor de privado. Aí depois dessa lógica de negócio todinho, eu seto meu valor para público e eu tenho uma porrada de código aqui que faz o cálculo para público, né? E aqui eu tenho o valor de protegido, que eu tenho uma porrada de código aqui que faz essa lógica e depois eu só saio printando tudo. Ao invés de eu ter um construtor com milhões de parâmetros, entendeu? Essa daqui é a forma mais ecológica, não, mas é a forma mais prática, vamos dizer assim, né? Que é utilizando os setters. Essa aula ficou com 12 minutos, ficou bem grande, mas eu acho que deu para entender, né? A diferença de getter para setter, como utilizar os construtores. Eu espero que tenha dado para entender bem de boa.